Como que era a igreja na época? Né? Porque a gente sabe que existe um processo, né, da igreja dos dias de quando, lá do início dos tempos até os dias de hoje, passou por muitos processos, né, diferenças. Como que era na época? Como que eram os movimentos pastorais na época de Padre Ximenes? Não tinha como hoje tantas pastorais, essa hierarquia de tantas pastorais que tem hoje, sabe? Mas já tinha as filhas de Maria, tinha os marianos, que eram os homens, que eram devotos de Nossa Senhora, né? Tinha o pessoal do Coração de Jesus, mas aquelas bem básicas que toda igreja tem. Depois foi que veio, na época dele era mais isso aí, depois veio também os ministros da Santa Eucaristia, e a propósito de igreja como era e como é, o Padre Ximenes teve um grande desafio à frente da paróquia, que foi a realização do Concílio Vaticano II, que o Papa era João XXIII, que era até tido como um Papa de transição, porque ele era bem idoso. Só que ele teve a coragem de mudar muita coisa. Então, foi um desafio muito grande, que você veja que as pessoas estranham muito as mudanças da igreja. E esse Concílio Vaticano II foi mudanças grandes. E radicais. Radicais, né? Por exemplo, padre deixar de usar batina. A missa que era em latim passou na língua vernácula, que é uma coisa que eu achei muito bacana, porque a gente respondia, eu tinha uma vaidade de responder aquele latim sem saber o que estava dizendo. Todo mundo assistia a missa em latim sem saber o que era. Então, cada país ficou com a missa na sua própria língua. Foi uma das mudanças. Os ministros da Sagrada Eucaristia, só quem podia pegar na Eucaristia era o padre ordenado, né? Então, os ministros puderam participar. A missa só podia ser de manhã, porque só se podia comungar em jejum. Depois disso, missa à noite, missa a qualquer hora, né? Portanto que ainda havia uma exigência de 1 hora de jejum. E muitas outras mudanças. E ele foi quem enfrentou isso diante do povo. Como transmitir isso para o povo e o povo não se revoltar. Que já vinha acostumado, né, a uma forma e tem todo que se mundo adaptar. gosta de dar voto na igreja, né? As coisas da igreja, todo mundo se acha na condição de achar que deve ser assim ou assado. E ele fez essa transição. Sim, o padre até então, celebrava de costas para o povo. Não tinha essa história de um ele fazia a leitura, outro fazia o salmo, não. Só o padre lia. De costas para o povo, não tinha aquele altar-mesa, era só o altar, aquele altar fixo lá da parede, né? E daí começou, depois do concílio, começou o padre a celebrar de frente para o povo. E o povo responder, sabendo o que estava dizendo, até porque estava na língua do povo, né, na língua vernácula. Mais mudanças. E uma das mais radicais, assim, que o povo mais sentiu foi o padre tirar a batina. E ele era tão obediente que a gente achava que ele não ia ter coragem. Ele foi um dos primeiros que, quando a diocese orientou, ele já... Moderno na época. Moderno na época, né? Isso foi em que ano, doutor? O concílio foi em 1960. Foi. Esse concílio foi um divisor de águas na igreja. Foi muita mudança, muitas outras coisas. A gente está citando as que a gente percebeu mais pela vivência. Mas foram todas na mesma época? Na mesma época. Não foi um processo, tipo, não, primeiro uma, depois outra? Não, porque... Veio a lista de mudança e ele aplicou. O Papa, entendeu? O concílio é uma reunião do Papa com os cardeais, né? Todo ano feito. Então, João XXIII foi um Papa muito respeitado por essa coragem que ele teve de fazer essas mudanças. Muitas mudanças. Porque até uma mudança pequena é sentida, você imagine, dessa forma, como o Bertinho falou, radical. Foi. Mudanças radicais. Né? Eu lembro dele conversando, ele conversava comigo e ele contava essas histórias. Só cortando um assunto da Dona Quitéria. Pode falar. Tinha um provérbio da época, quando as pessoas não estavam entendendo o que a pessoa estava dizendo, ele dizia assim, eu estou na missa.
Aí as pessoas já entendiam que eu estou na missa por quê? Porque eu não estou entendendo nada. Digamos, eu cheguei aqui falando um assunto e você não está entendendo nada, tá, Edilson? Então, você chegava para mim, aí, Humberto, eu estou na missa. Como se diz, não estou entendendo nada. Porque Fala aí outro idioma. Porque as pessoas não entendiam latim, né? E isso influenciava bastante. Respondia. E tinha um outro detalhe também, né? O véu. Sim. Tinha o véu, não era? As mulheres só entravam na igreja com o véu. É por isso que tem algumas senhoras de mais idade que até hoje ainda vão para a igreja algum, só preserva, tem né? algumas que estão usando, é um grupo de senhoras que tem um grupo mariano, que são consagradas a Nossa Senhora. Aí tem umas que ainda estão usando. Legal. A comunhão, por exemplo. Chama-se mesa, a gente ainda fala na mesa da comunhão. Ali na igreja tinha uma tipo como se fosse uma grade. Só que era toda torneadinha, porque tudo da igreja sempre foi muito bem elaborado, né? Ali, depois daqueles primeiros bancos, tinha. Então as pessoas iam para ali, como se estivessem ali. E o padre era quem ia dando a comunhão e voltava, dando as pessoas. E as pessoas que comungavam iam saindo e iam chegando outras. De joelhos. Daí, isso. Daí depois veio a coisa muito mais prática. O padre fica lá e empurra quem vai procurar a comunhão. Vai comungar lá onde o padre está. Mas era assim, a mesa da comunhão. Agora...